Direita, esquerda, você é adepto ao governo do Bolsonaro ou adepto ao estilo de governo do Flávio Dino? Eu sou o Lucas Alves, esse quadro é A Sailândia Precisa Saber. Eu quero agradecer aqui a Gardene Móveis por ceder o espaço e a gente montar esse ambiente aqui para produzir a série. Estou aqui hoje com o Dr. Malaquias, nós temos 15 minutos, doutor, e valendo o tempo, a primeira pergunta é: quem é o Dr. Malaquias? Boa tarde a Lucas, a todos os açailandenses que estão nos assistindo nesse momento. Malaquias é um filho de Açailândia, é uma pessoa que nasceu em Açailândia, foi criado em Açailândia, estudou em colégio em Açailândia e conhece todos os problemas da cidade de Açailândia. Hoje eu sou advogado, constituí família na cidade e estou aqui para somar com o povo de Açailândia. Uma pergunta muito comum que está sendo feita a todos e todos hoje querem saber é sobre direcionamento político. Direita, esquerda, você é adepto ao governo do Bolsonaro ou adepto ao estilo de governo do Flávio Dino? Olha, Lucas, nós somos, até mesmo meu partido, que é o PSC, ele é partido de direita, é um partido social cristão, ele é voltado para valores familiares e nós estamos ao lado e levantamos a bandeira de Bolsonaro. Hoje, por que não iniciar por vereança, por vereador? Por que diretamente prefeito? Nós avaliamos o cenário da política de Açailândia e percebemos que para que nós possamos ajudar a construir uma Açailândia melhor, nós temos que iniciar mesmo pelo majoritário. Hoje, qual é o pior problema de Açailândia e o que você faria para mudar isso? Veja só, a Açailândia tem N problemas. Aí nós podemos qualificar e indicar cada um deles. Nós temos problema tanto na saúde, nós temos problema na educação, nós temos problema na infraestrutura, que um liga ao outro. Mas o problema principal de Açailândia que eu vejo é a educação. Nós temos que investir em educação, porque uma sociedade só vai conseguir ser evoluída se tiver uma educação exemplar. Geração de empregos. Nós temos visto muitos jovens saindo da nossa cidade, muita gente precisando se preparar, é capacitado e na hora de conseguir um emprego, as portas estão fechadas. Como resolver esse problema na nossa cidade? Veja só, eu vejo muitos pré-candidatos falar sobre em atrair empresas para a Açailândia, mas vai atrair como? Só através de incentivo fiscal? Não é somente isso. Nós temos que entender que uma empresa só virá para a Açailândia, mesmo que nós estamos de uma forma geográfica bem localizada, entre duas rodovias federais, entre duas ferrovias que nós sabemos, mas nós precisamos qualificar o povo de Açailândia. Nós precisamos investir sim em educação, investir sim em infraestrutura, porque essas empresas só virão para Açailândia para que nós possamos ter renda e emprego se nossa cidade estiver já planejada para isso. Do contrário, não vem. Nós temos um histórico aqui na cidade de muitas empresas que gostariam de vir para cá. Suzano, empresa de leite, de óleo. E quando chega aqui na cidade, parece que trava algumas coisas. Muito se desconfia que é de certo posicionamento dos vereadores. Como fazer esse jogo de estabelecer empresas aqui e não atender os caprichos dos vereadores? Olha, eu vou direcionar para um outro lado. Não digo nem tantos vereadores. Eu digo que, para que a empresa venha para a Açailândia, como eu acabei de dizer, nós precisamos ter o incentivo fiscal e nós precisamos que o nosso povo, a mão de obra, seja qualificada para aquilo. Porque se ela vier para cá e não tiver mão de obra, como é que vai ficar a situação dessa empresa? Então, elas não vêm. Eu tenho que ter mão de obra qualificada, eu tenho que ter incentivo fiscal, eu tenho que ter uma infraestrutura para poder dar uma capacidade para que ela possa gerar esse emprego e renda. Doutor, nós sabemos que você nós vamos falar agora sobre esporte. Já sabemos que você foi envolvido muito tempo, já chegou a jogar profissionalmente. Hoje, nós temos o futsal aqui na nossa cidade, que é mais visto e é pouco assistido na nossa cidade. Como é que você vê, tanto para o futsal como para os outros esportes, que não tem tanto espaço na nossa cidade? Qual o programa para poder fazer? O que você acredita de melhoria? Veja só, como você acabou de dizer, o esporte eu venho de dentro do esporte. Joguei de pé no chão, nesses campos, naquele campo ali mesmo da Laranjeira, eu joguei com um pé descalço ali.
pé descalço. Então eu já vim mesmo do esporte lá de trás. E eu vejo o seguinte, nós temos que estruturar a Secretaria de Esporte. Como estruturar? Criar departamento específico para aquela área. Departamento para o futsal, departamento para o futebol, departamento para o vôlei e para o handebol. Para quê? Para que a gente possa investir, ter a condição de investir e ir atrás de capitanear recursos juntos ao Ministério do Esporte para investir na nossa cidade. Construção de ginásio poliesportivo, que aqui nós não temos uma CEDEL, que é a quadra, na realidade, pertence ao Colégio Rosiano, não é nem uma quadra mesmo pública, dizendo assim, na acepção jurídica do termo, é uma quadra que pertence a uma escola, mesmo que seja municipal, mas pertence à escola. Então nós precisamos criar um complexo poliesportivo em Açailândia, e nós vamos criar isso através de recursos do Ministério da Educação, do Esporte, que é o que tem. Nós precisamos ir atrás, buscar esse tipo de recurso para nós investirmos na nossa cidade. Hoje, a cultura, sabemos que são quase 4 milhões na lei orçamentária destinado para a cultura. Mas o que nós temos hoje, investimento de amplo espectro aqui, é o Açaí Folia. Como assistir aqueles artesãos, aquele tocador de violão que está desassistido, aquelas pessoas que participam da cultura, mas não são vistas. Como é que você vê a cultura na nossa cidade? Primeiramente, eu só quero dizer o seguinte, a questão do valor que na lei orçamentária é direcionada à cultura, como você acabou de dizer. A Açailândia, no ano de 2019, entrou nos cofres públicos 300 milhões de reais nos cofres públicos de Açailândia. Porém, 60% desses 300 milhões é direcionado à folha de pagamento. E 25% é obrigatório, por lei, ser direcionado à saúde e 15% 25% ser direcionado à educação e 15% à saúde. Ou seja, fechou os 100%. Aonde é que eu vou arrumar esses 4 milhões para me investir na cultura? Não tem como, a conta não fecha. Primeiramente, eu tenho que sanear minhas dívidas, eu tenho que sanear principalmente a folha de pagamento, pela aquela quantidade de emprego de cabide que nós sabemos que existe na Prefeitura de Açailândia. Aí sim nós vamos conseguir sanar e eu vou ter condição de investir na educação, mais ainda, investir na saúde, mais ainda, e de investir na cultura, porque aqui em Açailândia nós sabemos que existe duas quadrilhas, a Flor de Mandacaru e a Matuto do Rei, que estão no cenário nacional. Elas vão direto no cenário nacional para participar desses eventos. Só que aí, quem é que faz essa ajuda de custo? São os empresários. Porque a prefeitura ela se nega, não por não querer, que eu acho que até que querem. O problema é que não tem uma gestão de conseguir tirar esses valores para investir numa cultura exemplar no nosso cidade. E é a própria quadrilha que vai atrás dos empresários, sim, né? Sim. Não tem uma participação público-privada que incentive. Não tem. Assim, você tocou aí, voltando ao assunto, você tocou aí numa coisa muito importante, funcionalismo público. Como vamos tratar isso? Assim, nós temos que ser transparentes. Cristalino, feito água de rosa, como eu sempre digo. É o que está na lei. A Constituição é bem clara quando trata-se do funcionário público. Você só pode ingressar nos quadros através de concurso público. Nós temos que evitar os cabides de emprego, Lucas. Eu vou dar um exemplo básico aqui, que na gestão passada, não vou nem dizer gestão passada, nessa gestão mesmo, porque nós não terminamos essa lei. Não mudamos, né? Uma chapa só? Nós não mudamos. Nós sabemos que eles criaram uma secretaria para o cidadão ficar em São Luís sem fazer nada. São os cabides de emprego. Qual é a necessidade disso? De utilizarmos 60% do que entra no município para a folha de pagamento. Eu não estou dizendo aqui dos concursados. Os concursados têm direito adquirido. É legítimo isso. Agora, eu não posso e nem devo fomentar esse tipo de coisa. Os cabides de emprego, que é o que mais existe em Açailândia e é o que mais atrasa a Açailândia, são os cabides de emprego. O cara fica em São Luís durante os 30 dias sem fazer nada, um tal de uma secretaria de articulação política, que eu não sei nem para que isso serve. Tem uma secretaria de planejamento que eu nunca vi nem o secretário. Se você souber, você me diga quem é um secretário. Mas deve estar lá na folha lá. Tá entendendo? E nós temos que acabar com esse tipo de coisa. Temos que acabar, porque o dinheiro público é público e ele tem que ser prestado conta ao povo. Como eu digo, no meu governo, caso cheguemos lá, em cada 3 meses, todos os secretários do meu governo irão para a praça pública prestar conta do que fez com o dinheiro do povo. E as pessoas têm que se preparar. Todas essas pessoas que são contratadas, quando dá em dezembro, são removidos e é uma prática que acontece muito no ano eleitoral, né? E eu só para me pegar um gancho a respeito disso aqui, falando juridicamente da situação, aqueles prefeitos que contratam de forma irregular, eles estão sob pena de responder um processo por crime de responsabilidade.
processo criminal por crime de responsabilidade. Todos esses prefeitos que aí passaram, todos eles responderam processo por crime criminal. Por quê? Porque contrataram de forma ilegal. Ano passado foi criada uma secretaria aqui, ou foi agregado junto a uma secretaria, turismo. Sabemos aqui que nós temos vários banhos aqui na cidade, tem como ser feito, fomos incluídos nas Chapadas da Mesa. Se criou uma secretaria e até hoje eu não vi uma movimentação. Como aproveitar esse âmbito de turismo aqui na nossa cidade? Investimento. Investimento. É que nem a situação, a própria situação da cultura. É do turismo, é do mesmo jeito. Nós temos que investir. Como é que nós vamos investir nisso? Se nós tivermos dinheiro, tivermos renda para isso. Se nós não cortarmos determinado tipo de coisa que é supérflua, nós não vamos conseguir investir nisso. Investir no turismo, investir na cultura, que é a questão do açaí folia que você próprio colocou, que é uma tradição. Era uma tradição em Açailândia, no Maranhão do Sul. Era o açaí folia. Gerava renda, gerava emprego, gerava diversão para o povo, que o povo também precisa se divertir. Entendeu? É tudo isso, é questão de investimento. Se você não souber investir, você fica do jeito que nós estamos, de braços cruzados. Educação, escola e faculdades. Nossos alunos têm que sair daqui para a Imperatriz e nossa educação aqui na cidade não está bem assistida. E também os povoados. Como tratar isso, como incentivar isso, tanto na parte de infraestrutura das escolas, como a qualidade de ensino dos alunos hoje, que muitas vezes a gente vê um monte de alunos no meio da rua porque não estão tendo aula, porque não estão sendo bem vistoriados. Como você vê isso? Veja só, existe a nova lei do Fundeb, que ela vai ser agora foi uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, já foi aprovada pela Câmara em primeiro e segundo turno e está no Senado. Se essa PEC for aprovada pelo Senado e virar realmente uma emenda à Constituição, o que acontece? O Fundeb ele vai passar de 10% até 2026 e vai chegar a 26%. Ele passa a 26% para os municípios. E desses 26%, 70% tem que ser investido nos profissionais da educação, tá? Ponto. Isso aí e o resto a gente vai ser dividido para que seja feito a infraestrutura, as escolas, tudo essa questão básica do ensino escolar. Mas eu digo o seguinte, mesmo que nós tenhamos esse valor aumentado, nós tenhamos a nossa renda, que é de 25% direcionado à educação, nós precisamos aumentar isso. Precisamos aumentar, porque como eu falei anteriormente, nós precisamos ter a nossa educação exemplar, a nossa educação de excelência, porque só assim nós conseguiremos ter uma sociedade evoluída. E como faremos isso? Escola em tempo integral, temos que ter escola em tempo integral para tirar os alunos, essas crianças da rua. Nós temos que ter uns profissionais qualificados, nós temos que ter escola que não cai, que o teto não caia na cabeça dos alunos. Nós temos que ter isso, não estou dizendo que caiu na cabeça, mas que caiu, o teto caiu. E quase pega aluno. Né? Justamente, nós temos que ter isso, então nós temos que virar os olhos realmente para a educação, porque só assim nós conseguiremos ter, sim, uma sociedade evoluída. Saúde. UTI. Sempre foi uma promessa, aí toda vez que chega no processo eleitoral, o negócio vai ficando mais vivo. Hoje temos a UTI alugada. Como fazer essas UTI permanecer? Tem condições para ficar sendo mantida no município pelos altos valores que são? Assim, deixa eu explicar para você como é que funciona a questão da UTI. A UTI do SUS, o SUS ele mantém a UTI e é R$800 por leito, que o SUS paga para cada UTI. São R$800 por leito. Em Açailândia nós temos 10 UTI. Essas 10 UTIs foram locadas por 1.260.000 por 90 dias. Não sei nem se ainda estão aqui, mas foram locadas por R$1.260.000 por esses 90 dias. E pelo que nós estamos acompanhando, existe a instalação de uns leitos de UTI de forma definitiva. Eu torço muito para que isso aconteça. Para que isso aconteça. A nossa saúde, ela tem que ser elevada de uma saúde de média complexidade para alta complexidade. Porque nós necessitamos disso. Nós aqui abrangemos um leque de municípios que depende da gente. Nós sabemos disso, que depende. E para isso, nós precisamos de investimento a isso. Lembra dos 300 milhões que eu disse que entrou nos cofres públicos de Açailândia em 2019? Apenas 15% disso é investido na saúde. Apenas 15%, porque é limite estabelecido por lei. Nós precisamos expandir esse. Mesmo que não dê os 15%, nós precisamos pegar o quê? Vamos fazer o seguinte, no meu governo, todo o IPTU que for pago em Açailândia vai ser direcionado à saúde, para que nós tenhamos uma evolução no sistema de saúde de Açailândia. Meio ambiente, lixos na rua, o lixão lá, que tem alguns moradores que reclamam daquela fumaça, porque às vezes são colocados fogo lá, ou combustão mesmo acontece por si. Como resolver o problema? Nós temos que entender que é o seguinte, diferenciar lixão, que tem o lixão,
e aterro sanitário, entendeu? Aqui em Açailândia eu creio que não tem mais o lixão, é aterro sanitário. É aterro sanitário, até porque nós temos aí o marco zero dos resíduos sólidos. Então temos que fazer a recuperação desse lixo. Tem a possibilidade de separar os resíduos sólidos daqueles que não podem ser reutilizados. E criar associações para que faça uma concessão ou um convênio com o município e comece a gerir isso, para que ela possa gerar até renda e gere até emprego numa situação como essa. Doutor, o nosso tempo ele está encerrando. Eu acredito que 15 segundos, se você tiver algo para falar para o cidadão. Lucas, eu só quero agradecer você, a sua equipe, por estar fazendo um trabalho como esse. É louvável utilizar todas as plataformas para que nós possamos apresentar ao povo quem são realmente os candidatos. Nós ficamos por aqui e nós teremos na próxima vez, um próximo episódio com outro pré-candidato. Fica o convite para você nos acompanhar essa websérie aqui na nossa rede social.